A paz do Senhor. Venha tomar um pseudo-café, vulgo cappuccino, comigo. Por quê? Porque no último vídeo que eu gravei, comentaram e falaram comigo o seguinte: tá, mas no próximo vídeo, toma café de verdade. A questão é que eu ainda estou presa ao meu paladar infantil, portanto, estarei bebendo cappuccino, que é para agradar os dois gostos, né? Meu gosto infantil e o gosto de vocês que exigiram que eu ingerisse cafeína. Melhor beber logo, porque o problema do café é que se ele esfriar, ficar morno, não fica bom. Então, hoje eu queria falar sobre um assunto que eu considero bastante importante e, na verdade, eu estava sem rumo para falar sobre ele, porque foi a mistura de diversos pensamentos, reflexões que eu estive tendo ao longo desses últimos dias, sem encontrar um rumo específico. Então eu pedi a Deus que me mostrasse para quais textos eu iria para falar sobre isso. E lá vamos nós. Para a gente começar, eu quero dar uma passadinha em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44. Gente, olha que gracinha a capa da minha Bíblia. Comprei uma capinha transparente para proteger ela. Achou aí? Então tá bom. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44, diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Esses dias, quando eu estava comentando com alguém sobre o que significava renúncia para um cristão, eu me lembrei desse texto. Por quê? Aos olhos do mundo, nós estamos abrindo mão de coisas muito valiosas, de coisas muito importantes, sendo que, na verdade, nós sabemos que o gozo que nos está proposto, que aquilo que nos aguarda é muito melhor e muito maior do que as coisas das quais nós podemos abrir mão nesta vida terrena. E às vezes, quando nós lemos uma parábola tão breve quanto essa do tesouro, que é de um versículo só, ou então a da pérola, que é de 2 versículos, nós não entendemos a profundidade dela. Nós não paramos para imaginar este cenário onde um homem descobre um tesouro e não pode contar para ninguém, não consegue explicar para ninguém o que foi que ele achou e vende tudo só para comprar um terreno que só ele sabe o valor que tem. Imagina as outras pessoas virando para ele e falando: você tá louco? Você tá vendendo a casa? Você tá vendendo a loja? Imagine aquele comerciante de pérolas, eles dizendo: você tá jogando fora o esforço da sua vida. Por que você tá abrindo mão de tudo isso? Por que você tá vendendo tudo isso assim, destruindo a sua reputação, acabando com tudo? Ele sabe que ele encontrou uma coisa que valia muito mais. E aí nós vamos ao ponto da nossa renúncia. Será que nós estamos fazendo como nesta parábola que Jesus faz para associar o reino dos céus? Com isso eu digo, nós estaríamos abrindo mão de tudo que nós temos, daquilo que nós construímos, para viver segundo o tesouro que nós encontramos? O que nós estamos fazendo aqui está girando em torno do grande tesouro que nos é oferecido pelo nosso Senhor? Olha, eu acho muito interessante a maneira como a construção deste assunto no Evangelho de Mateus. A gente vai dar uma passeadinha nele hoje e vou aproveitar porque antes disso, no capítulo 6 de Mateus, Jesus já havia feito a menção, já havia deixado uma coisa muito clara. Então, eu quero ir lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, em que Jesus já trouxe essa explicação. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o que ele está explicando e o que ele traz aqui, eu quero associar com esta parábola que depois está narrada, nós devemos escolher qual o tesouro que queremos guardar.
qual o tesouro de maior importância, o que vale mais. E naquilo estará aplicado o nosso coração inevitavelmente. Ninguém pode dizer que o seu coração não está naquilo em que mais se dedica, naquilo que tem a maior parte do seu tempo, naquilo que tem a dedicação dos seus pensamentos, do seu coração, a força dos seus braços, os seus esforços. Sempre estas coisas estarão associadas àquilo pelo qual seu coração zela. Ou pelo que? Usei a palavra errada. Cappuccino? Gente, agora que eu percebi que o gatinho fica virado de bundinha pra vocês. Muito fofo. E aí entra uma questão que tem me incomodado bastante em determinados cenários. Primeiramente, antes de entrar no tópico em si, eu gostaria de esclarecer que não posso julgar as almas das pessoas porque isso não me é concedido e nem a você que está aí do outro lado me assistindo. Mas o Senhor nos orienta a julgar segundo a reta justiça, e a reta justiça está traçada, está transcrita, explicitada na palavra do nosso Deus. Jesus Cristo está transcrito nestas letras, então nós podemos olhar para elas e comparar com a realidade para saber aquilo que é justo, para saber aquilo que é reto e evitar aquilo que o nosso Senhor abomina. Então, eu quero falar de um ponto de vista bíblico, quero falar disso e não quero ser a pessoa que aponta o dedo sem apontar uma solução, porque acusador é o diabo, mas aquele que convence do pecado e leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Então aqui entrarei na questão em si. Por que as pessoas hoje querem estar cada vez mais próximas daquilo de qual deveriam ter se livrado há muito tempo? Porque elas querem se parecer, porque querem essa sensação de conforto, porque elas querem fazer o evangelho caber em embalagens que não servem a ele. Por que nós queremos nos parecer tanto com o mundo? Porque nós queremos esta falsa paz, essa falsa comunhão. Por que isso nos agrada tanto? E por que nós compreendemos errado aquilo que é a comunhão bíblica, aquilo que o nosso Senhor nos ensinou? Porque o que o apóstolo Paulo diz é que os iníquos, aqueles que conheceram a palavra e a rejeitaram, devem ser retirados do meio da igreja. Ao mesmo tempo que ele diz que aqueles que são gentios devem ser trazidos para o meio da igreja para aprender. Então, por que nós estamos nos adequando a eles e não ensinando a eles, alimentando-os com a verdade? Porque nós primeiro não nos alimentamos com a verdade. Para entendermos aonde eu gostaria de chegar com essa discussão, eu ainda vou passar em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34, que diz: uma dura palavra. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus disse é que o evangelho traria divisão. A sua mensagem traz divisão, traz separação entre aquilo que é santo e aquilo que não é. Misturar o santo com o profano é que nem misturar óleo e água. É impossível, não tem como isso acontecer. E o que eu vejo são jovens que querem se vestir como descrentes, falar como descrentes, agir como descrentes e colocar-se em um posto de figura do evangelho. Colocar-se como uma figura a ser seguida, dizer que são cristãos sem agir como cristãos. E o pior são as pessoas aplaudindo e dizerem: o evangelho é isso aí mesmo, ele se adequa a nós, adequa-se ao nosso tempo, adequa-se às nossas vontades. Sendo que Jesus não tem obrigação nenhuma de nos agradar. Jesus não tem obrigação de satisfazer as nossas vontades ou de nos dar as coisas que nós queremos. O Senhor faz isso por misericórdia, mas Ele não tem o dever de fazer isso. Outro dia eu vi uma frase que foi: se Jesus te pedisse o seu sonho, se Ele pedisse a sua faculdade, pedisse o seu casamento, pedisse seus filhos, dissesse que você não teria nada disso, você continuaria seguindo ao Senhor? Ou você está interessado só em ter as coisas que Ele dá, só em sentir coisas, ser um cristão sensual, viciado em sensações? Tudo isso é nocivo e é uma ideologia que tem feito muito mal às igrejas do Brasil e do mundo.
Quanto mais eu olho para isso, mais frustrada eu fico, porque eu penso, como as pessoas olharam para isso e não comentaram? Às vezes eu vejo um cantor que se diz gospel postando fotos e dizendo coisas e agindo de uma maneira que eu falo assim, isso aqui não é uma referência cristã. E eu não estou julgando a alma da pessoa, estou falando sobre esse comportamento. Não é um comportamento que deveria ser copiado ou repetido pelos jovens da igreja. Jovens cristãos não deviam olhar para isso e achar que é uma referência, que é uma coisa para se ter por continuidade, para dar continuidade. Mas eu olho os comentários e não tem ninguém falando sobre isso. Tá todo mundo lá, emoji de palminha, batendo palma e falando continue. É desse jeito que é. É assim que pode ser. Pode misturar, pode agir desse jeito. Não existe espaço para comunhão entre luz e trevas, e por isso existe essa divisão. Aqui Jesus não está dizendo que a família tem que brigar, que tem que ter contenda dentro da família. Ele está avisando que até no meio dos familiares, aquele que servir ao Senhor vai ter que se diferenciar. É o mesmo Deus que disse para Abraão, no início, o patriarca de Israel, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos seus, porque a prática deles não é a prática que eu tenho para você. Porque o comportamento deles não é o que eu quero que você replique. Não dê continuidade a esse comportamento, a essa ideologia, a essa maneira de pensar. Porque você vai agora para uma terra que eu te direi. Você vai para o lugar que eu te mandar, não para o caminho que os seus pais mandarem, para aquilo que eles te orientarem a fazer. Eu vou te orientar, eu vou te levar. E quando nós nos esquecemos que o nosso Deus é santo, nós estamos correndo o sério risco de profanar o seu nome e a sua mensagem. Olha, se tem uma coisa que me incomoda, é ver as pessoas falando de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento como se fossem deuses, como se fossem dois diferentes, duas pessoas diferentes, mas opa, é o mesmo Deus, o mesmo Jesus amoroso que você aponta, que você vê no Novo Testamento, existia no Antigo Testamento. O Filho de Deus é eterno, Deus é imutável, Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Para Ele não existe tempo, não existe essa dimensão. Então, quando nós nos apegamos a uma imagem de Jesus, que, vou usar esse exemplo aqui, que é o Jesus The Chosen, não que a série seja errada, mas quando a gente se apega a essa imagem muito amorosa, muito carinhosa, muito frufruzinho, a gente se esquece que o nosso Deus é um Deus de justiça e que a sua moral não mudou desde o Antigo Testamento. Nós não podemos nos esquecer do que é ter temor a Deus. E esse temor não é o medo que te faz fugir de Deus, mas é o temor de quando você vê um abismo, por exemplo, do lado de lá e você fala, opa, ali tem uma coisa com a qual eu preciso me acautelar. Ali tem uma coisa que merece o meu respeito. Se nós respeitamos a homens, por que não respeitaríamos a presença do nosso Deus? Por que nós nos achegaríamos ao trono dele de maneira indigna? O que o Senhor nos ensina é portar-nos dignamente com o evangelho com que fomos chamados. Nosso Deus é um Deus que zela pelo seu nome. Isso está em Êxodo no capítulo 34, no versículo 14, mas também citado em outras referências. O Senhor nos diz, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. E quando diz o nome do Senhor é zeloso, é Z maiúsculo, é o nome que Ele se dá. Zeloso é o meu nome, é isso que eu sou. Sou um Deus zeloso, eu faço cumprir a minha palavra. Eu zelo por ela, então por que nós trataríamos a palavra do Senhor com desprezo, com relaxamento, de maneira tranquila, sem que houvesse consequências? Ele é um Deus que traz consequências a um povo que despreza a sua palavra. Em Lamentações de Jeremias nós vemos um relato extremamente dolorido de um profeta que viu o povo rejeitar a profecia, rejeitar a palavra do Senhor. Depois de muito lamentar, ele diz, porém eu me lembro que a minha esperança é o Senhor. Lembrei que as misericórdias dele são motivo de não sermos consumidos. Se nós inclinarmos o nosso rosto ao pó, porventura seremos ouvidos. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós entendermos que a vontade dele há de prevalecer e que o nosso comportamento tem que ser diferente, que a nossa vida tem que ser diferente, que o tesouro que ele nos deu é mais importante e é muito melhor. As pessoas têm medo de Jesus, têm medo do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, porque elas têm medo de abrir mão, como se aquilo que elas tivessem que deixar para trás fosse muito bom, fosse excelente. Mas a verdade é que o nosso Senhor é excelente.
Jesus nos entregou uma coisa excelente, uma coisa muito melhor, de maneira que a renúncia dói apenas no momento em que ela é feita, mas quando você começa a viver o novo do Senhor, você não tem saudades da sua vida antiga. Eu perguntei ao meu pai esses dias: pai, você tem saudade da época que você vivia na bebedeira? Da época que você tava na gandaia? Ele falou: não sinto falta, minha vida mudou. Eu tenho nojo só de pensar em voltar pra lá. Eu não sinto falta das coisas que eu já renunciei. Não que eu tenha aberto mão de tudo que eu precise ainda. Não que eu seja a crentona perfeitinha, que eu já tenha largado tudo que eu preciso largar. Mas, pelas renúncias do passado, eu entendo que as renúncias futuras, as coisas do meu presente, das quais eu abrir mão, vão valer a pena. Porque nada que nós fizermos pelo Senhor é demais. Nada que nós fizermos por causa do Evangelho é um exagero, porque nenhum sacrifício que o homem fizer na terra pode chegar minimamente perto do sacrifício que o Filho de Deus executou na cruz por nós, daquilo que ele fez por nós. Então, a renúncia pelo Senhor vale a pena. Vender tudo que se tem pelo tesouro é o mais importante. Então, tratemos o tesouro como um tesouro. Já tá quase morno. Enfim, queridos, a paz do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha sido edificante e que minimamente eu tenha conseguido trazer essas reflexões que têm passado pela minha cabeça, vou dizer até pelo meu espírito, e eu quero realmente conseguir praticá-la na minha vida. E quando eu falo isso é porque essa palavra me atingiu primeiro, bateu em mim primeiro, chegou ao meu coração primeiro, porque eu me vi em muitos momentos trocando o tesouro por coisas efêmeras, coisas que vão passar rápido. E a sua vida é um sopro.